Vamos lá, deixa eu ver se está todo mundo aqui fechado. Tá, beleza. Bom, então, boa noite a todos. Mais uma vez, mais uma noite aqui das nossas noites de outubro. Começando mais um evento pela USE Distrital de Vila Maria, que é a nossa querida FEICUT, nosso 19º aniversário, nossa 19ª edição da USE da FEICUT, organizado pela USE Vila Maria. E lembrando que essa é a segunda edição realizada virtualmente, né, pelo computador. A gente imaginou, quando a gente fez a FEICUT no ano passado, a gente imaginou, início do ano a gente está voltando presencial, mas nada disso, né? Enfim, mas se tem, por um outro lado, a gente já começa a enxergar o fim do túnel, né? A saída dessa pandemia que a gente está enfrentando. E a USE Vila Maria é composta por 5 casas, né, que estão realizando esse evento mais uma vez, que são o Centro Espírita Gabriel Ferreira, o Centro Espírita Estudante do Evangelho, o Centro Espírita Luz e Verdade, o Instituto de Difusão Espírita Antônio Leme e Evangelho em Ação, o Centro Espírita Evangelho em Ação. Estava faltando esse aqui. E, gente, a nossa FEICUT sempre que a gente realiza, sempre foi um propósito, além da divulgação da doutrina espírita, nasceu com um propósito de divulgação da cultura também. Espera aí, que tem algum som vazando aqui. Deixei. E em todos esses anos, a gente teve diversas apresentações culturais, tais como dança, teatro, música, enfim, cinema. A gente teve diversos tipos de artes e de cultura sendo apresentadas na nossa FEICUT. E dentre elas, um parceiro nosso ao longo desses anos todos é o José Renato, que ele é um quadrinista e ele sempre esteve presente apresentando os seus trabalhos, mas, além disso, ele também desenvolveu ao longo das FEICUTs, desenvolveu várias oficinas de quadrinhos. E esse ano, ele como não está presente, ele não poderia estar ao vivo com a gente, ele gravou uma série de vídeos, né, para a gente apresentar aqui. Então, antes de eu colocar o nosso cartazinho da FEICUT, eu vou colocar o vídeo do Zé Renato, depois aí a gente coloca o cartazinho da FEICUT. Um minutinho só. Fala, galera da FEICUT, boa noite, tudo bem? Eu sou José Renato, quadrinista amador, aficionado por histórias em quadrinhos, e nesses encontros eu estou passando para você dicas de quadrinhos na educação. A dica de hoje é um clássico, esse homem, Maurício de Souza, que inventou a Turma da Mônica. Eu realmente adoro a Turma da Mônica. Aprendi a gostar de ler com a Turma da Mônica e acredito que alguns de vocês também. Essa edição é um aprimoramento da Turminha da Mônica, a Turma da Mônica Jovem. Só que estas 4 edições em especial são uma série que aborda um tema que deve sim ser abordado na escola e em casa, que é a prevenção ao álcool e outras drogas. Não é muito fácil de encontrar essas edições, mas você também pode consegui-las no site Estante Virtual, onde eu compro as minhas HQs e é um sebo virtual. Eu recomendo, o assunto é tratado de uma maneira leve, de uma maneira didática, sem tocar muito no incentivo ao uso de drogas, que é um grande perigo quando se fala de prevenção, pois uma palestra ou uma obra mal escrita pode incentivar mais do que prevenir. É claro que o Walt Disney brasileiro teve bastante sensibilidade ao criar essas 4 revistinhas, 2 da Turma da Mônica, 2 da Tina, e que podem sim ser passadas tranquilamente
para jovens e crianças para que você possa abordar o assunto. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou dessa dica, não perca na semana que vem, sexta-feira, mais uma dica sobre quadrinhos e educação aqui na Feicute. Fui! Legal, né? O Zé é uma figuraça e ele é sempre auxiliando a gente aí na FICUT. E agora deixa eu voltar aqui, eu vou colocar o nosso cartazinho da FICUT de hoje. Lembrando que esse vídeo ele vai estar no YouTube, no canal do Gabi, né? A partir de amanhã, ao longo do dia de amanhã, ele vai estar disponível no YouTube do Gabi. As perguntas, outro detalhe que a gente sempre pede, que todas as perguntas, como tem bastante gente que está conectado, aqui não dá para a gente dar a palavra para todo mundo fazer as perguntas de voz. Então, eu peço que as perguntas e colocações aí para o Mauro responder no final, vocês façam através do nosso chat aqui, e no final eu leio e passo para o Mauro para ele responder aquelas que a gente consiga. Se não der tempo, talvez depois aí o Mauro passe depois algum questionamento que fique por aí. Que mais? Acho que... bom, falando do evento, né, o tema central do nosso evento é a educação construindo um mundo melhor. A gente já está indo para o nosso terceiro final de semana da FEICUT, né? E hoje o tema, quem vai apresentar é o nosso querido amigo Mauro Spínola, que o tema é o Espiritismo ajudando na evolução do espírito. O Mauro é uma figura, assim, muito querida nossa, né? E eu vejo, assim, as coisas que o Mauro faz, eu fico até me perguntando como que ele arruma tempo para fazer, porque o homem não é fraco, não, é verdade mesmo. Ele é professor da USP, né? Professor de graduação, pós-graduação, doutorado, e o Mauro é escritor também, é um grande pesquisador aí dos temas espírita, é sempre inquieto, sempre buscando coisas, se aprofundar, né, nos estudos, e é uma honra, até hoje, se bem que todos os dias que a gente teve da FEICUT esse ano, elas vão ser apresentadas por professores, mas hoje, na data do professor, né, que a gente comemora o Dia dos Professores, a gente tem um grande professor aí para a gente aprender e muito com ele. Então, Mauro, obrigado aí por ter aceito o nosso convite da USE Vila Maria, por apresentar mais uma vez, não é a primeira vez, o Mauro já veio outras vezes, a esposa dele, a Jacira, também já esteve conosco na FEICUT e no Gabi também. Então, Mauro, a palavra é sua, fique à vontade e pode abrir o microfone. Muito obrigado, querido amigo Álvaro. Na sua pessoa, quero abraçar todos os amigos aqui presentes. Eu fico sempre muito à vontade aqui entre os amigos da Vila Maria, porque é uma amizade que vem de muitos anos, e é a amizade com afinidade, né? Não é aquela amizade de Facebook, né? Que eu tenho 1000 amigos, mas, na verdade, você não se dá bem com a maioria. Absolutamente não é o nosso caso. Eu me sinto muito à vontade aqui, eu me sinto também aqui da região, da Vila Maria, por causa desse carinho, dessa forma fraterna, como sempre tive a oportunidade de ser tratado aqui. E também pela oportunidade que sempre tenho de conversar abertamente sobre as ideias relacionadas ao espiritismo, sem barreiras, sem preconceitos, de maneira que todos possamos aprender juntos a partir das reflexões. Tenhamos todos a possibilidade de ter dúvidas, que eu tenho muitas, e tenhamos todos a possibilidade de trilhar novos caminhos, e sejamos respeitados, mesmo pelos caminhos que sigamos. Então, é uma satisfação estar aqui, viu? Eu vou trazer um conjunto de ideias aqui sobre o tema proposto,
mas eu acho que o melhor vai ser a gente poder conversar logo depois sobre eles. Então, eu vou trazer esses tópicos aqui pelas transparências que eu vou apresentar. Tem alguma densidade, né, que eu vou tentar apresentar de maneira não tão demorada, mas a gente está aqui depois a fim de conversar, de trocar ideias, de refletir juntos, que é o que interessa. Então, eu vou aqui abrir as minhas transparências. Vocês estão vendo, além da tela, 4 pessoas aqui, né? Tem horas que eu tento tirar e não consigo, viu? Ainda não começou a aparecer aqui, Mauro. Não mostrou ainda? Ainda não. Deixa eu tentar começar de novo. O Álvaro me perguntou agora há pouco se a minha conexão era boa. Eu falei que sim. Eu estou achando que deu algum problema de conexão aqui, Álvaro. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos ouvindo sim. Não. Então deve ter sido um problema do Zoom mesmo. Deixa eu ver o que está havendo aqui. Bom, fazendo uma introdução, aquela coisa de distraindo o público enquanto a apresentação não entra, né? Quando me propuseram a questão de como que o Espiritismo contribui com a nossa evolução, eu pensei em muitas coisas. Pensei principalmente que muitas vezes a gente utiliza o Espiritismo para uma contra-evolução. É como se fosse uma ideia. Opa. Mauro caiu, né? Acho que ele caiu. Sim, caiu. Ele caiu, eu espero que não tenha se machucado. Então, peraí, vamos ver se ele... A piada era minha, Alda. Vai. Anfitrião Sai na vai frente, enrolando. meu. Tô rápido ultimamente. Tá rápida no gatilho. Bom, vamos esperar o Mauro pedir a conexão aqui novamente. Tecnologia é assim mesmo, gente. Por mais que a gente já estava um tempinho aqui falando com o Mauro, mas mesmo assim, tecnologia às vezes dá uns BOs inesperados. Nossa, que silêncio, alguém fala alguma coisa. Você acabou de falar. Então, deixa eu aproveitar aqui e falar para vocês sobre o programa Momento Espírita, que nós estamos abrindo um baú de memórias. Faz a propaganda aí, Suzete. Eu vou fazer propaganda. Essa semana a gente fez uma grande descoberta. O Adonai esteve aqui com a gente. Nós descobrimos quem é que era apresentadora do primeiro, os apresentadores do primeiro programa, que a gente nunca tinha descoberto. O Adonai foi a Berenice Meneghetti. Ela é parente do seu Meneghetti? Da Minha filha. Ela é filha. Na época... A filha mais velha. A filha mais... não sei se é a mais velha. Na época, ela tinha entre 19 e 20 anos, e agora ela está lá nos Estados Unidos, mas ela vai voltar para o Brasil. E aí nós fizemos uma entrevista com ela que vai ao ar agora no próximo domingo. Não, próximo. Não, próximo agora não, o outro, né? Então, e um outro senhor, que agora não lembro o nome, Vinícius, tal, que na época tinha 45 anos, e ele já desencarnou, né? Então, nós descobrimos, olha, depois de quase 50 anos... Aí Adonai, hein? A Adonai... não é mole, não. Não foi o Adonai que descobriu, foi uma... Tá. Tá. Uma fita que ele resgatou antiga, que foi do primeiro programa, aí no finalzinho da fita anunciam o nome dos dois. E aí nós já aproveitamos e descobrimos, né? Foi muito legal essa descoberta, né?
Viu, Suzetinha? Rapidinho aí, fala o que é o Momento Espírita, porque tem algumas pessoas aí que talvez não conheçam. Então vamos lá. O programa Momento Espírita é um programa da USE, já há 49 anos no ar, lá pela Rede Boa Nova, é o programa mais antigo da rádio e provavelmente nós não sabemos de nenhum outro programa mais longevo como o Momento Espírita. No dia 5 de março, vai completar 50 anos o programa. E aqui nós estamos numa turma aqui que faz parte do programa e outra turma que já fez. O Mauro é um deles que ficou conosco durante muitos anos, uns 40 e poucos anos aí conosco. A Martinha, a Alda, a Sidoca já participou. Quem mais está aqui? O Cid. A Ana, o Alvu já participaram. A Ana, o Álvaro. O Álvaro fugiu, né? O Adonaizinho já participou. Ai, A Sidoca, por sinal, uma das grandes âncoras, viu? Foi âncora. Hoje eu vi a Sidoca como âncora. Eu preciso laçar novamente Álvaro, Sidoca. Boa tarde de hoje foi saudade do programa. Olha só. A Sidoca, olha... Deixa eu ver se o Mauro está falando alguma coisa. Não, Aqui. Ele vai ao ar. Ele está assim, viu, Mário? Ele está entrando. Está entrando? Mauro conseguiu? Então, o programa vai ao ar todos os domingos, a meio-dia, né, até às 12h45. Então, nós convidamos todos e nós estamos com uma enquete e todos que participarem, mandarem um WhatsApp, que agora nós estamos com um WhatsApp. Então, mandarem a resposta da enquete ou qualquer outra participação, vai concorrer ao sorteio de um livro no primeiro domingo de novembro. É um livro sobre a vida de Allan Kardec, tá? Então, a enquete é: quais livros de Kardec você já leu? Então, entra lá no WhatsApp, depois eu vou pedir para a Martinha e a Aldinha divulgarem aí no grupo o WhatsApp, manda um WhatsApp para a rádio, coloca que é para o programa Momento Espírita, participa, quem sabe vocês ganham um livro aí, nós vamos ficar muito felizes, né? O Legal, Serginho então. também, o Serginho Serginho, aqui, é. Serginho. Você estava esquecendo. Bom, o Mauro está de volta. Deixa eu fechar o microfone. Machucou o Mauro, não, né? Eu mudei de computador, porque o meu computador travou totalmente. Essas coisas Pegou o que... da Jacira. Dizem que existem alguns obsessores específicos para essa área de tecnologia, né? É um hacker espírita. É provável, provável. Peço desculpas a todos aí, porque é uma coisa bem chata, né, o que ocorreu. Não tem problema. Espero que agora tudo corra bem, tá? Mudei de local e mudei de computador também. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, então agora vou tentar novamente colocar minha tela aqui. Ver se agora entra, né? Opa, agora sim. Agora entrou. Muito bem. Eu comentei com vocês que muitas vezes a gente segue o caminho contrário ao da evolução. Então, o que eu vou tentar discutir com vocês agora é algumas contribuições, algumas visões do Espiritismo que, na minha opinião, contribuem efetivamente para a evolução do espírito e da própria sociedade. Só comentar com vocês todos que eu participo da Associação Espírita Internacional, sou atualmente, agora teve uma reeleição, né, da nossa diretoria, eu sou diretor administrativo, a minha esposa Jacira, que a maioria de vocês conhece, é a presidente da Associação Espírita Internacional, e o nosso objetivo é o de difundir o espiritismo kardecista, laico, livre pensador, humanista, progressista e pluralista. O portal da CEPA é cepainternacional.org. Lá você pode encontrar tanto algumas palestras que fizeram parte do Congresso da CEPA, que terminou agora, essa semana, como também pode fazer o download de vários livros que têm sido publicados. Eu vou falar sobre eles na sequência.
Eu participo também do CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. O CPDOC foi fundado em 1988 e visa desenvolver e difundir pesquisas relacionadas ao espiritismo. Um dos livros do CPDOC mais recentes trata do tema reencarnação. É uma coletânea de apresentações do Congresso de 2012 da CEPA. E um dos livros mais recentes é o livro Os Livros dos Espíritos, que faz uma análise das 5 primeiras edições de O Livro dos Espíritos. Recentemente, a CEPA e o CPDOC juntos começaram a desenvolver a coleção Livre Pensar, que é uma coleção de pequenos livretos, muito no estilo da coleção Primeiros Passos, que quem é um pouquinho mais velho como eu conheceu, da editora Brasiliense, em que cada livreto tratava de um tópico diferente. Aqui também é a mesma coisa. Os temas fundamentais do Espiritismo estão abordados na coleção Livre Pensar. Nós já temos 8 livros lançados, e para quem quiser conhecer, eles são livros digitais, absolutamente gratuitos. Você pode entrar no site da CEPA e fazer o download. O livro Reencarnação, em especial, foi lançado agora no Congresso e é de minha autoria. E o livro Espiritismo, Ética e Moral também foi lançado agora no Congresso e é de autoria da Jacira, minha esposa, advogada, juíza aposentada, e do promotor Milton Medran Moreira. Bem, para a gente tratar do nosso tema de hoje, eu quero propor para vocês algumas bases essenciais do raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui. A primeira coisa é de que estamos propondo essa visão e como podemos ver o espiritismo contribuindo com a evolução do espírito dentro de uma abordagem não religiosa e livre pensadora, ou seja, não apegada a ideias já solidificadas e sem objeto de discussão. A segunda base importante é que, para nós, indivíduo, é um conceito interexistente. Não é um conceito apenas material, do tipo, esse indivíduo é esse ser humano material, e não é também uma visão estritamente espiritual, que considera, às vezes, como muitas vezes vemos, que o ser humano é apenas espírito e o corpo é apenas uma roupa do espírito. Não. Para nós, indivíduo é um ser interexistente, que vive intensamente a vida material, a vida de relação material, e intensamente a relação que ele possui com o mundo espiritual. E é interexistente também no sentido de que a sua trajetória é interexistente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E o indivíduo é também um ser social. Não faz sentido nós pensarmos no indivíduo no sentido estrito do termo. Só faz sentido nós sermos indivíduos se formos também indivíduos sociais. Então, isso é um ponto de partida da nossa análise. Outro ponto de partida é de que nós estamos sempre valorizando a pesquisa. E num momento como esse, em que a gente vê a ciência, a pesquisa, a investigação serem muito tripudiadas, inclusive essa semana tivemos informação de que o governo retirou mais verba ainda de pesquisa. Isso muitas vezes é considerado até algo normal, porque o mais importante são outras coisas. Para nós, aqui, para essa visão de espiritismo, a pesquisa, a investigação, o questionamento são muito importantes. E também o valor da ação.
não tem sentido a gente propor, refletir sobre coisas e não fazer daquilo um objeto de ação. Então, eu queria propor algumas palavras, elas vão aparecer no título do slide, que estou propondo que sejam contribuições do Espiritismo para a evolução do espírito. A primeira palavra é método. Às vezes, a gente ouve um comentário do tipo assim: olha, não existe muita diferença entre o espiritismo e tal doutrina espiritualista, porque os conceitos são os mesmos: reencarnação, imortalidade, e até mesmo questões morais, né, como o amor, etc. Todas as doutrinas, filosofias têm o seu valor, mas existe uma peculiaridade no espiritismo, que é método. Tratamos de reencarnação? Sim, mas temos método. Tratamos de mediunidade? Sim, como outras filosofias e doutrinas, mas temos método. E para o espiritismo, o método é uma coisa muito importante, porque é ele que leva ao conhecimento. O método espírita envolve razão, envolve toda uma metodologia de pesquisa, envolve a busca de consenso. Esse é um método que, na época de Kardec, ainda não era adotado pela ciência, pelas ciências humanas, que nem existiam, mas ele propôs um método de consenso entre os espíritos, e nós propomos que a pesquisa espírita, tanto entre espíritos como aquelas que envolvem pessoas, tem que buscar o consenso como uma busca de fugir das mentiras e dos erros. E intercâmbio, a ideia de que o espiritismo está em diálogo com outras formas de pensamento o tempo todo. Segunda palavra, imortalidade. Ninguém vai negar que é uma das propostas da filosofia espírita, de que somos imortais. Qual que é a contribuição do espiritismo? Que a nossa vida, a vida de cada um, e a vida nossa coletiva são permeadas pela imortalidade. Então, quando a gente for enxergar um fenômeno, pode ser um fenômeno da psicologia, por exemplo, de compreensão de um ser humano, de desvendar um ser humano, pode ser um fenômeno social, pode ser um fenômeno físico que envolve pessoas. Sempre podemos enxergar que existe naquele fenômeno um significado imortal, um significado interexistente, um significado transcendente. E isso, sem dúvida, traz contribuição para a gente olhar aquele fenômeno de forma diferente. Como desdobramento da imortalidade, nós temos a interexistência. E quero aqui falar de dois aspectos da interexistência que são contribuições do espiritismo. Sobre esse tópico, a grande contribuição que tivemos foi do pensador espírita José Herculano Pires. Então, para a gente entender um pouquinho da interexistência, é fundamental ler um pouco de Herculano Pires, um pouco de O Ser e a Serenidade, um pouco da introdução à filosofia espírita, mas apenas tentando reduzir a duas facetas da interexistência. A primeira é a convivência interexistente. O que é isso? Estamos vivendo um mundo em que não existe um lado espiritual e um lado material. É um único mundo. E essa convivência é presente o tempo todo, seja através da mediunidade mais caracterizada, seja através da mediunidade que todos temos, aquela mais generalizada. O mundo espiritual e o mundo material, na verdade, são o mesmo mundo. Essa é a visão do espiritismo e a contribuição do espiritismo. Segundo ponto, a jornada interexistente. O que é isso? É a ideia de que a gente nasce, morre, nasce, vive, morre, vai para uma dimensão diferente, vive uma dimensão diferente, nasce e morre novamente.
toda a nossa jornada é permeada, a nossa história é permeada pela interexistência, que envolve várias dimensões de vivência. A gente fala em duas, mas possivelmente podem ser mais. Uma palavra do Espiritismo é reencarnação. E sobre isso eu quero colocar aqui umas duas transparências. Primeiro, falando dos objetivos da reencarnação, que muitas vezes a gente não para pensar realmente qual o objetivo da reencarnação. As questões 132 e 167 do Livro dos Espíritos apresentam o conceito espírita de objetivo da reencarnação, que eu estou aqui traduzindo a meu modo, mas eu quero propor que vocês, por favor, visitem as questões 132 e 167 e façam as suas próprias interpretações. Primeiro objetivo, aprimoramento, evolução do espírito. Então, existe um papel na reencarnação de que o espírito evolua. Isso é reconhecido pelos espíritas nas suas mais diversas visões. Agora, eu quero chamar a atenção para um segundo ponto, que é colocado também na questão 132, e que é um objetivo importante da reencarnação: a participação e contribuição do espírito para a evolução da sociedade. A reencarnação não existe apenas para que o espírito individualmente progrida. Existe para que ele faça a sua parte naquilo que Kardec chamou de obra da criação e que eu chamo aqui da evolução da sociedade. Quer dizer, aquilo que está em nosso entorno, aquilo na qual a gente pode agir, na qual a gente pode interagir. Não faz sentido a reencarnação ou a evolução apenas voltada para a evolução individual do espírito. Só existe evolução se existe também a evolução da sociedade, a evolução de interação do espírito e com os diversos espíritos. A reencarnação, na visão espírita e como contribuição do espiritismo, nos traz também o chamado para o protagonismo. Qual é a visão espírita da reencarnação? De que o ser humano encarnado é protagonista da sua história. E não, ao contrário do que muitos até estudiosos do espiritismo muitas vezes pregam, quero propor aqui, que é diferente a visão do protagonismo da visão da vítima da vida, daquele ser humano que veio aqui para pagar aquelas faltas que cometeu no passado e que carrega durante a sua vida a culpa, o pecado que ele traz de alguma forma. E aqui acumula mais alguns pecados e, portanto, novas dívidas para outras vidas. A visão do espiritismo é que o ser humano está aqui para fazer cumprir um conjunto de objetivos que se propõe e tem a oportunidade de ser o protagonista da sua vida, desenhar o seu caminho, construir o seu caminho, ao invés de apenas ficar reagindo àquilo que possivelmente está determinado para o seu destino. O seu destino é construído por ele. Isso é protagonismo. Eu vou trazer aqui agora um conjunto de palavras que são melhor discutidas no livro que eu escrevi sobre a reencarnação, num capítulo específico que trata da moral e da sociedade na visão reencarnacionista livre e pensadora, e que servem de contribuições do espiritismo para a nossa evolução. Primeira coisa, amor e solidariedade. Eu tenho proposto que a palavra solidariedade representa melhor o que propõe o espiritismo do que a marcada palavra caridade. Quando Kardec definiu caridade, ele definiu a caridade no sentido mais avançado que poderia existir, que é benevolência com todos e indulgência com as faltas alheias.
Isso é caridade no sentido mais pleno. Só que, em geral, quando a gente fala em caridade, as pessoas enxergam aquela caridade vertical, em que um dá para aquele que é inferior, um dá para aquele que precisa só de uma migalha, e a caridade fica limitada a essa doação de pequenas coisas. Não, solidariedade é estarmos todos juntos. Essa é a visão do Espiritismo. Então, o Espiritismo impulsiona o ser humano a amar intensamente e a construir uma sociedade radicalmente solidária. Liberdade e autonomia é a ideia de que os seres humanos, na visão espírita, são seres autônomos, devem construir paulatinamente a sua autonomia. Nunca somos totalmente autônomos, mas temos que buscar construir essa autonomia e construir a nossa liberdade. Porque a liberdade, quando ela é vivida e conquistada, ela faz com que o ser humano se fortaleça e solidifique o seu caminho de progresso. Então, é uma contribuição do Espiritismo. Igualdade e equidade é a ideia de que todos somos iguais em essência. Todos temos o direito de ser respeitados. E quando buscamos a igualdade no sentido de dar a cada um aquilo que precisa, a gente pode ver essa figurinha de 3 pessoas querendo assistir um jogo de futebol. Uma delas bem alta, uma média, e uma que, além de ser muito baixinha, tem também uma deficiência. Aí, a igualdade estrita seria aquela que daria um banquinho para cada um. Aquele que é maior nem precisava de nenhum banquinho. E a equidade é dar a cada um aquilo que precisa. O Espiritismo precisa dar a sua contribuição para um conjunto de desigualdades sociais que nós temos ainda na nossa sociedade, como a desigualdade relacionada à identidade de gênero, de etnia, a desigualdade pelo desrespeito devido à nossa idade, a desigualdade etária, de casta, classe, renda, saúde, educação, moradia, trabalho e acesso à informação. Temos muitas desigualdades a enfrentar. E o Espiritismo nos propõe que a igualdade e, principalmente, a equidade são o caminho para a sociedade. Respeito. Quando nós olhamos o Espiritismo, estudamos o Espiritismo, tentamos absorver o Espiritismo, a gente vê que não podemos mais dar espaço para o desrespeito a pessoas que são diferentes, a pessoas que têm características, às vezes, diferentes da nossa, e a pessoas que, de maneira alguma, poderiam ser exploradas, como a própria mulher, como a criança, como os mais velhos, como os negros, e assim por diante. Nós temos que superar o preconceito. O Espiritismo é muito claro nessa questão. Justiça. Para o Espiritismo, a justiça vem de uma característica natural das pessoas e da natureza. Para o Espiritismo, a justiça não está nos castigos impostos. Tem muita gente que, quando vai falar em justiça divina, com a retórica espírita, fala de castigos, fala de uma coisa que aconteceu antes ter que ser resgatada agora. Isso não seria justiça, isso seria uma espécie de vingança, seja de Deus, seja da natureza. Quando nós falamos em justiça, nós temos que pensar nas renovadas oportunidades que o ser humano tem para rever os seus erros, na renovação, na reconstrução. Isso sim é que é justiça na visão espírita. Arte e transcendência. Muitas vezes, a gente fica totalmente sem perspectiva na vida
e chega a achar mesmo que está diante de um precipício. A arte e a descoberta da transcendência podem ser caminhos, oportunidades que nós temos para nos descobrirmos e para, a partir dessa descoberta, construir algo melhor para a nossa vida e para as outras pessoas. O Espiritismo nos traz a oportunidade dessa autodescoberta transcendente, da liberdade transcendente. E a arte, sem dúvida, é um caminho que o Espiritismo pode contribuir. Tem um grande pensador espírita chamado Manuel Corteiro, que propõe que, além da transformação moral, o Espiritismo pode também trazer a transformação estética. E é no sentido de que, através da estética e da arte, as pessoas possam se libertar. Família. A família é uma palavra-chave para o Espiritismo. E, no entanto, nós temos que repensar o que temos pensado sobre família. Se pensamos na família apenas como aquela família tradicional, onde, muitas vezes, claro, existe o essencial da família, que é o amor e o afeto, mas muitas vezes não tem, elas são uma família apenas no sentido formal do termo, o amor e o afeto não existem, nós temos que pensar, primeiro, que a verdadeira família está no amor e no afeto. Segundo, que nós temos que abrir o nosso coração, abrir a nossa visão, abrir a nossa possibilidade de visão para os mais diversos tipos de famílias que se formam hoje, e são oportunidades maravilhosas para os espíritos. Então, por exemplo, uma família que a gente poderia chamar de tradicional, com homem, mulher e seus filhos, pode ser uma família que construa um caminho para todas as pessoas. E uma família que tenha 2 homens, por exemplo, ou 2 mulheres e seus filhos, é também uma oportunidade de desenvolvimento e de descobertas para os espíritos. Então, qual é a visão espírita? Que a família seja um canal para que os espíritos possam dar os primeiros passos no seu desenvolvimento. Conhecimento e educação. Para o espiritismo, o conhecimento é uma chave fundamental. E por isso que todos temos que buscar o conhecimento. Fugir principalmente da ignorância. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, não só aqui no Brasil, como em muitos países. É um recrudescimento da ignorância autoritária. A ignorância, se a gente for analisar, ela tem, muitas vezes, uma interpretação de pureza. Por exemplo, quando Kardec fala que os espíritos foram criados simples e ignorantes, essa ignorância tem uma pureza nela, que é a ignorância que se propõe a aprender, a conhecer cada vez mais. O que nós estamos vendo na sociedade é aquela ignorância panfletária e imposta, que se traduz através do negacionismo, se traduz através da autoridade da ignorância. Nós não podemos permitir que isso ocorra. Nós temos que sempre defender o conhecimento, a pesquisa, a educação e a ciência. E o espiritismo está do lado de quem defende o conhecimento como caminho para a sociedade. Trabalho. Desse ponto de vista, o que propõe o espiritismo? O trabalho com liberdade, com oportunidade e com respeito. Propõe o trabalho digno. Só faz sentido o trabalho para o espiritismo se for o trabalho digno, e não aquele trabalho que faz com que uma pessoa se reduza, um trabalho que faz com que a pessoa não seja respeitada nas suas mínimas condições de vida e de convivência com outras pessoas. E a última palavra que eu quero considerar que é da agenda espírita e que pode contribuir para a evolução do espírito.
a sustentabilidade. O Espiritismo é chamado a contribuir com as mais diversas propostas dos objetivos sustentáveis propostos pela ONU. São 17 objetivos. Em todos eles, se trouxermos a ideia da transcendência, se trouxermos a ideia da interexistência, trouxermos a ideia da reencarnação, vamos dar melhor contribuição para que esses objetivos possam ser atingidos e as pessoas sejam mais respeitadas. Eu queria comentar que essas propostas, essa agenda moral e social, é apresentada no meu livro Reencarnação, um revolucionário paradigma existencial, e quem tiver gosto de ler e me mandar as críticas, eu receberei com o maior carinho. Esse livro passou já por várias críticas e espero que continue passando, né? Nós fizemos lá dentro do CPDOC, em que a gente traz uma primeira versão, ela é criticada pelos colegas, a gente faz uma segunda versão, é criticada pelos colegas. Nesse caso, houve 2 sessões do CPDOC de críticas até chegar à versão final. E aí temos a agenda que a gente propõe como consequência da visão reencarnacionista livre da reencarnação. Para finalizar, quero propor que o Espiritismo nos traz a oportunidade, não só a oportunidade de um crescimento individual, mas de um crescimento coletivo. E só faz sentido o crescimento quando tem uma percepção e um impacto coletivo. E nos traz uma esperança, o Espiritismo. Isso é uma contribuição também à evolução. A esperança que propôs Kardec quando disse que a visão de uma ordem de coisas mais avançada, por si só, nos traz a oportunidade de construí-la. E também a esperança de Leon Denis, quando disse: um dia, quando a verdadeira noção do ser se desembaraçar das dúvidas e incertezas que obsidiam o pensamento humano, compreender-se-á a grande fraternidade que liga as almas. Então, tá aí. Vou tirar aqui a minha apresentação e me coloco aqui à disposição para a gente conversar. Excelente, Mauro. Excelentes reflexões. A gente já tem aqui no chat alguns comentários e algumas perguntas. Antes, eu gostaria de fazer, como você propôs no início, você falou muito das reflexões que a gente pode chegar através de tudo isso que você trouxe para a gente, né? Como o Espiritismo pode auxiliar na educação do espírito. Agora, partindo da retórica para a ação, como que você vê que o movimento espírita, a casa espírita e o espírita, como ele pode participar mais dessa ação, no auxílio ao seu próximo? E eu falo isso até, você tem bastante experiência por sua participação na Fundação Porta Aberta, que é uma... E aí, se você quiser até falar um pouquinho de como ela funciona e o que ela faz. Então, Álvaro, obrigado por estar dando a oportunidade de a gente discutir esse tema. Toda vez que algum aluno, numa aula, né, me faz uma pergunta: professor, qual é a melhor maneira da gente fazer tal projeto, tal? Eu sempre começo respondendo como eu mais justamente deveria responder aqui: não sei. Isso é uma construção. A ação é uma construção. A ação tem que ser uma descoberta, né? Qual é a melhor maneira da gente atender pessoas em alta vulnerabilidade, como fazemos na Fundação Porta Aberta? Fundação Porta Aberta, e eu participo, a Jacira participa, vários amigos espíritas que vocês conhecem participam.
é o caso, por exemplo, da Alcione Moreno, é o caso da Magda Zago, é o caso do Ademar Quioro dos Reis, várias pessoas que possivelmente vocês conhecem. A gente está lá descobrindo o tempo todo, estamos construindo uma maneira de poder, respeitando as pessoas, oferecer a elas uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento da sua autonomia, de desenvolvimento da sua autoestima, de desenvolvimento da sua capacidade de entrar no mercado de trabalho, que é o nosso objetivo. E o tempo todo estamos buscando aperfeiçoar a nossa metodologia, né? Então, isso é um desafio que temos lá na Fundação. Individualmente, a gente já tem muita convicção de que existem muitas oportunidades para os espíritas realizarem bons trabalhos. Então, o espírita se engajar em trabalhos que tem pessoas de outros locais, de outras filosofias, outras ideias, que já participam, e fazer a sua parte ali, é uma coisa fundamental. Participar de associações, participar de instituições filantrópicas, participar de sindicatos, participar da política, são coisas fundamentais para a gente poder construir uma sociedade melhor. Então, eu valorizo, por exemplo, as pessoas que fazem a opção, são espíritas ou não, fazem a opção de desenvolver um trabalho político, participam através de um partido político, participam das brigas lá dentro do partido, porque sempre tem muitos interesses, fazem o seu trabalho, eu admiro essas pessoas. As pessoas que querem participar juntos de uma associação, construir, como nós fizemos, e ali não são só espíritas, na Fundação Porta Aberta, tem pessoas das mais diversas concepções. Só não tem gente querendo fazer mal para os outros lá, mas tem gente boa de tudo quanto é lado. Ótimo. As pessoas que queiram, através do grupo espírita, do centro espírita, realizar algumas atividades, também ótimo. Eu conheço alguns grupos espíritas que fazem ótimos trabalhos, né? Quero propor que esses trabalhos merecem ser também continuamente aperfeiçoados. Então, se a gente faz um trabalho lá no centro há 30 anos do mesmo jeito, possivelmente está faltando alguma reflexão ali, porque a sociedade muda, as coisas mudam, né? Muitos centros espíritas ficaram meio órfãos quando o governo implantou o Bolsa Família. Criticaram o Bolsa Família. Por quê? Porque a única coisa que o centro fazia era distribuir comida. Ele achou que, de maneira alguma, cabia ao governo fazer uma coisa dessas, né? Claro que o centro tinha que aproveitar essa oportunidade e buscar outras coisas para fazer. Tinha sentido fazer isso quando a carência era exatamente essa. Mas quando a carência deixa de ser essa, temos que buscar outras coisas. E as demandas da sociedade são cada vez mais variadas. Hoje, além de comida, nós temos também que buscar que o centro espírita tenha um papel social muito importante, que é combater a ignorância, combater a mentira, né? Por que o centro espírita não faz cursos relacionados à questão da cidadania, à questão da busca de fazer com que as pessoas tenham mais atuação na sociedade? Então, o que eu te proponho, Álvaro? Proponho para todos. Que a gente converse mais sobre isso, que a gente busque mais formas diferentes de atuação, colaboremos mais uns com os outros nas atuações que fazemos. Então, por exemplo, a Fundação Porta Aberta não faz um trabalho fundamental na área de drogas. A gente trabalha com a questão de pessoas com dependência química. Mas tem um trabalho que é muito, 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 muito importante e que nós não fazemos, por uma decisão que tomamos lá, que é a prevenção. Mas a gente busca colaborar, busca dar apoio para instituições, para grupos que trabalham com isso, que trabalham com crianças, com jovens,
que buscam prevenir para que eles não caiam no mundo das drogas. Enfim, tem tanta coisa para fazer que é bom a gente conversar para buscar essas alternativas. Não é por falta de alternativa, não. Se a alternativa que cada um está buscando aqui é ficar em casa, assistindo televisão e reclamar, eu acho que está faltando conversar um pouquinho mais. Ótimo, Mauro. Agora eu tenho aqui uma colocação do Sidney. Ele começa dizendo: excelente o método, é o que coloca o espiritismo algo acima e além de todas as concepções religiosas e científicas vividas no mundo. E no contexto de coletividade, o espírito é protagonista de sua história e a sociedade ao redor. Em escalas concêntricas, é sua coadjuvante. Todos somos, ao mesmo tempo, protagonistas e coadjuvantes uns dos outros, na infinita escala universal. Com a transcendência, estamos a todos os instantes rompendo a barreira do som das nossas limitações para graus mais elevados infinitamente. Você quer comentar, Mauro? Concordo plenamente com o grande pensador Sidney, que eu tinha muito prazer de compartilhar na época que a gente fazia juntos o programa Momento Espírita. Concordo com tudo que você escreveu, Sidney, e queria lhe propor que essa visão de protagonismo e a visão de transcendência precisa ser melhor estudada ainda entre nós espíritas, para ver as consequências disso, né? Como que isso se desdobra para nossas vidas. Como, por exemplo, podemos entender um pouco melhor essa vida interexistente que temos com os espíritos. Como podemos entender a capacidade do ser humano em se superar em relação a essas limitações materiais. Tudo isso tem impacto na educação, na psicologia, na sociologia. Então, isso nós temos que trabalhar mais ainda. Então, é um caminho pela frente ainda, na minha opinião, Sidney. Só um minutinho, Cid, depois, e tem mais perguntas aqui. Depois, no final, Cid, se der, aí eu dou a palavra para você, que tem mais gente aqui ainda fazendo perguntas. Vamos lá, a Martinha diz o seguinte: obrigado, Mauro, pelas excelentes reflexões propostas. O meio espírita ainda se baseia muito na caridade material, onde, muitas vezes, as pessoas auxiliadas não recebem apoio para saírem da situação atual e, assim, serem protagonistas, como você bem colocou. Até que ponto essa caridade, e não solidariedade, é voltada para a própria pessoa que a faz se sentir bem, ajudando o necessitado? Eu tenho essa interpretação, Martinha, de que a caridade, nesse sentido mais simplório do termo, atende muito mais a uma necessidade de quem está fazendo aquilo do que as pessoas propriamente ditas. Eu vejo com muito carinho uma atitude que acontece, por exemplo, no Natal, de pessoas que dedicam um tempo para poder arrecadar alimentos, arrecadar brinquedos e fazer um Natal especial para as famílias e as crianças naquele momento. Aquilo tem valor porque é uma doação que a pessoa está fazendo e aquelas pessoas, naquele momento, pelo menos, têm uma atenção, têm uma contribuição. Mas fico pensando que essa pessoa e aquelas pessoas têm outras oportunidades, muito mais do que isso, né? Então, por exemplo, se a gente se propuser, ao invés de ajudar 50 famílias no Natal, a acompanhar, interagir com poucas famílias durante um período mais intenso e durante mais tempo, possivelmente a gente pode compreender um pouco melhor as questões que envolvem aquela família e pode criar melhores condições para que ela seja protagonista da sua vida e da sua história. Então, eu tenho visto boas experiências sobre isso. Por coincidência, tivemos ontem, no Centro de Estudos Espírita José Herculano Pires, que eu participo, tivemos uma palestra de um grande estudioso espírita chamado Elias Moraes, participante
da Federação Espírita do Estado de Goiás, escritor espírita, escreveu o livro Contextualizando Kardec, uma análise muito profunda do trabalho de Kardec, comentando que o centro espírita que eles criaram é na própria periferia da cidade de Goiânia. E as experiências que eles têm feito no sentido de as pessoas crescerem e se desenvolverem na relação com o centro espírita ali. Então, nós temos muito mais a fazer, muito mais a descobrir. Então, Martinha, não creio que caiba, eu, por exemplo, não faço esse papel de apenas criticar as pessoas que adotam ou que fazem esse tipo de trabalho. Até avalio que elas fazem mais do que aquela que apenas egoisticamente fica em casa maldizendo tudo e colocando várias travas para que as pessoas indigentes não possam ter acesso à casa dela. Mas acho que a pessoa está perdendo uma oportunidade de ela crescer um pouco mais, como a gente tem tentado lá na Fundação Porta Aberta, e principalmente as pessoas envolvidas poderem crescer um pouco mais. Então, eu vejo dessa maneira, essa situação que você está trazendo. Muito bom. Eu estou aberto a todas as réplicas, viu, Álvaro? Nem que seja depois de parar de fazer a transmissão. Depois das perguntas. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Amorim, ele diz o seguinte: foram muitos os temas abordados, cada um deles vale uma palestra. Para focar num tema, a questão da sustentabilidade, entendo que o espírita e as instituições espíritas podem colaborar com a ação direta e com a instrução aos demais. O que pensa sobre isso? Muito bom, Amorim. Eu considero que o nosso centro deveria ser um centro de sustentabilidade. Para começar, todas as nossas práticas no centro teriam que ser transformadas em práticas sustentáveis, né? Isso vai desde discutir se a gente deve ter copinhos descartáveis na casa, se a gente deve usar ar-condicionado de algum tipo ou de outro, e se a gente deve fazer captação da água de chuva no nosso telhado. Começa daí. Mas tem também a oportunidade de ser um centro de difusão e de discussão de uma vida mais digna e mais sustentável. Então, não há motivo para as nossas palestras no centro tratarem apenas da vida após a morte. Não, nós temos que tratar da nossa vida, do dia a dia, porque ser espírita é fazer com que o nosso mundo melhore. Então, por que não levar questões de interesse da nossa vida sustentável? Um dia desses, a gente teve uma série de palestras lá no Herculano Pires sobre sustentabilidade, sobre clima, sobre a crise do clima e assim por diante, aquecimento global e assim por diante. E esteve presente, entre outras pessoas que deram grandes contribuições, um dirigente de um centro espírita de São José dos Campos, o presidente atual do Centro Espírita, Divino Mestre, que eu, aliás, tive a oportunidade de frequentar quando trabalhei em São José dos Campos. E ele trouxe umas coisas fantásticas. Ele comentou sobre um trabalho que é feito pelo centro, um trabalho social que é feito pelo centro, e que eles estão transformando com a visão da sustentabilidade. Então, fazem compostagem, fazem plantação orgânica, fazem captação da chuva, fazem o uso de energia solar, todo um conjunto de ações. Então, as crianças que são atendidas na obra Célio Lemos, não é nem com palavras, é com ações que elas aprendem a construir um mundo melhor. Então, lá no centro, talvez a gente tenha também que ser, além de um centro de conhecimento espírita e sustentável, também as nossas ações estarem voltadas para alguma coisa do tipo que a pessoa passando por lá
aprenda alguma coisinha a mais, né? Então, acho que podemos, sim, Amorim, fazer muita coisa no centro. Legal. Bom, então, como você, Mauro, deu a... Ah, não, tem mais uma pergunta aqui. Então, antes, tem mais uma pergunta. Da Martinha. Me parece que, de modo geral, os dirigentes têm dificuldade em planejar, tá? Em planejar atividades, avaliar, aperfeiçoar. Até que ponto isso facilita a manutenção das tarefas sem a devida modernização? O planejamento é uma coisa, é um aprendizado que precisamos ter em todas as nossas atividades. E realmente, se a gente não planejar, a gente não sabe para onde está indo, né? Então, a gente poderia, por exemplo, Martinha, pegar a questão das atividades mediúnicas do centro. Para mim, é um sinal evidente de que tem alguma coisa errada, como eu citei agora há pouco, mas pegando especificamente da reunião mediúnica. Se a reunião mediúnica for a mesma depois de 10, 20 ou 30 anos, alguma coisa está errada ali. Ela não passou por uma revisão, uma reavaliação, não passou por um planejamento em termos de ideias, projetos que precisam ser implementados, e não passou, principalmente, aqui fazendo um pouco de Odorico Paraguaçu, não passou pelo fazejamento. Então, tem o planejamento e o fazejamento, quer dizer, a gente realizar aquilo que foi planejado. E isso é uma prática que não temos no Centro Espírita. O Centro Espírita, a gente ensina lá na faculdade que nós temos 2 tipos de atividades na sociedade. Nós temos os projetos, que são começo, meio e fim, e temos as operações, que aquela coisa que trabalha de forma contínua. Mas ambas merecem planejamento. Então, projeto é uma coisa do tipo assim: vamos implantar uma nova atividade no centro. Então, ela tem que ser preparada, desenhada, discutida, refletida, e você termina aquele projeto quando você implanta aquela atividade. Um outro projeto: precisamos melhorar uma atividade do centro. Vamos mudar os nossos métodos, vamos mudar nossos instrumentos, vamos preparar melhor as pessoas, formar melhor as pessoas para melhorar aquela atividade. Então, tem começo, meio e fim. Quando terminar aquele projeto, a gente terminou aquele objetivo. E nós temos as operações do centro. Por exemplo, o atendimento do centro. É uma operação contínua do centro. Toda vez que uma pessoa chega, ela é atendida, né? Vamos supor que o centro tenha passes, por exemplo. Os passes são uma operação, não é um projeto. É uma coisa contínua, que ocorre de maneira rotineira. Porém, essas atividades também precisam de planejamento, né? Então, por exemplo, o atendimento. Quem é que faz o atendimento? Nós temos poucas pessoas para fazer. Vamos planejar para preparar mais pessoas, para ter melhor estrutura, para que essa operação melhore? Nós temos a atividade mediúnica, agora voltando à atividade mediúnica. Ela precisa ter planejamento, precisa ter metas, precisa ter um objetivo a ser atingido. E se a gente chegar no final de um ano e não atingiu nenhum daqueles objetivos, nós vamos ver como trabalhar melhor no ano seguinte. Kardec dedicou a mediunidade à pesquisa. E a maior deficiência que nós temos aqui no Brasil, na mediunidade, é ela não ter esse caráter de ter que investigar, de descobrir alguma coisa. É como se a mediunidade estivesse dedicada apenas a rotineiramente ouvir sempre os mesmos espíritos e sempre as mesmas mensagens. Então, aí não precisa de planejamento. Então, o que eu proponho, Martinha, sobre isso? Do ponto de vista de gestão, planejamento. Do ponto de vista de cada uma das atividades do centro, planejamento. E aquelas coisas que são planejadas, nós temos que acompanhar a sua realização e ver como estão sendo atingidas. Precisa replanejar? Replaneja, mas não deixa de ter uma meta a ser atingida. Teve um administrador
que atuava numa das UDs. O Amorim vai lembrar qual era a UD que ele atuava. E ele era um administrador, ele dava curso de como administrar o centro espírita. Ele já morreu, infelizmente, eu estou agora esquecendo, eu vou me lembrar já do nome desse senhor, Werneck, o senhor Werneck, inclusive é tio da Tata Werneck, né? Seria tio da Tata Werneck, a nossa querida Tata Werneck. Espírita, atuante no movimento espírita, ele dava cursos de administração no centro. Talvez ele esteja precisando disso, viu, Martim? Verdade. Bom, dando sequência aí, como você abriu o espaço, né? Eu ia falar isso aqui antes da pergunta da Martinha. Agora segura, né? Agora segura. O Cid, ele tinha levantado a mão que ele queria comentar o seu comentário das colocações dele. Cid, abra seu microfone, por favor. Está aberto. Mauro, as suas palavras aí que você está falando faz a gente refletir sobre a questão assim do planejamento mesmo, né? A propósito, aqui a regional, a USE Regional São Paulo, está fazendo um trabalho em que propõe que os centros espíritas também participem, que se chama o Centro Espírita do Futuro. E lembrando o que você disse aqui, de centros espíritas preocupados quando o governo implanta o Bolsa Família, o Programa Social Bolsa Família, e também lembrando que tem trabalho mediúnico de 30, 40, 50 anos, assim, a mesmice. Então, nós aqui, nesse trabalho que a Regional propôs, ela tem uma comissão encarregada de receber, captar as informações dos centros. Essa comissão aqui no nosso meio, nós estamos aqui a Aldinha e o Amorim, e eu fazemos parte, né? Dessa comissão. Por quê? Porque na nossa, pelo menos o meu pensamento, e eu acredito que também os demais, é que quando fala Centro Espírita do Futuro, é do futuro, mas construir agora, começar a construir agora, cada minuto, né? Porque senão, meus amigos, vamos ficar sempre como Dantes, continuam como Dantes no Quarto de Abrantes, ou seja, o mais do mesmo. Continuando sempre a mesma coisa, né? Então, nós temos que, como nós estamos aqui propondo isso, que cada um de nós se faça locomotiva, rasgando o espaço e o tempo, arrastando atrás de si, sabe, naquela escala progressiva e regressiva, né? Os vagões, para que esses também, por sua vez, no seu devido tempo, no seu devido momento, na sua devida capacidade, se façam também locomotivas, porque nós somos, como falamos aqui, somos coadjuvantes e protagonistas ao mesmo tempo. É isso que eu queria falar. Nossa, muito, muito bela a sua reflexão. Realmente temos que pensar no centro do futuro. Isso exige que a gente poderia chamar um planejamento estratégico, né? Não só dos próprios centros espíritas, como das associações, como a USE, que congregam centros espíritas. O que eu quero sugerir sobre isso, e vejo que tem várias pessoas aí super capacitadas que participam desse trabalho, é que talvez a gente deva fazer o que se faz em outros segmentos, que é uma análise de contexto, né? Para compreender o que tem que ser o centro espírita e o próprio espiritismo mais à frente, nós temos que tentar compreender como caminha o contexto social para o futuro, né? Exemplo, nós temos visto que muitas alternativas têm aparecido na nossa sociedade. Isso faz com que, por exemplo, muitos jovens, filhos nossos, que tiveram a oportunidade de conhecer o espiritismo, como nós tivemos,
não tenham a mesma paixão pelo espiritismo que nós temos, né? Isso aconteceu na minha família, aconteceu em muitas famílias de vários amigos, né? Possivelmente, quando nós planejamos atividades que eles tiveram na infância, na juventude, talvez não tenhamos tido a visão clara das várias alternativas que esses jovens teriam. E o centro espírita é a mesma coisa. Enxergar um centro espírita para daqui a alguns anos, e não precisa ser muitos anos, daqui a 10, 20 anos, na minha opinião, tem o desafio de compreender como estará a sociedade daqui a uns 10 ou 20 anos, né? Há uma coisa eu tenho certeza. O espiritismo precisa se definir, os espíritas, né? Quando eu falo espiritismo, é o movimento espírita. Precisa se decidir entre continuar junto ao atraso ou junto ao avanço, né? Quando apareceu a pesquisa sobre células-tronco, as associações espíritas optaram de ficar junto ao atraso. Quando apareceu a radicalização política, que já tem aí alguns anos, as associações espíritas, os médiuns famosos espíritas e a maioria dos dirigentes espíritas optou pelo atraso. E aí, o que a gente observa? Que o espírita, os grupos espíritas, nesse mar dominado por evangélicos, católicos, atrasados, ele fica uma pontinha totalmente sem importância. Mas imagine que os espíritas, naqueles momentos em que ainda não era claro que as pesquisas com células-tronco eram necessárias, depois ficou mais claro. No momento em que talvez alguém tenha levantado alguma questão contra vacinas o ano passado, se os espíritas tivessem mais claramente se posicionado contra o atraso, como teria sido uma atitude mais visível dos espíritas, ao invés de ficar junto de um conjunto de posições extremamente retrógradas e atrasadas. Então, talvez, Sidney, se cabe a gente pensar no centro espírita do futuro, é pensar no centro espírita junto aos avanços da sociedade, que é um avanço que vem junto com o secularismo, que não aceita mais líderes messiânicos, que não aceita mais aquelas ideias completamente desprovidas de razão, que era o que queria Kardec, né? Então, talvez seja um caminho aí para a gente construir esse centro. Excelente reflexão, Mauro. Para a gente encerrar aqui, tem mais o Sidney colocou sensacional contra o atraso, lembrando que o marasmo constitui o retrocesso. E aí, tem mais uma última pergunta, Mauro, que é do Serginho. Ele diz o seguinte... Meu querido Sérgio, cadê a cara dele? Desculpa a gente fazer festa aí para... Ele deixa a câmera fechada, esse... Chato. Careta. Ele pergunta o seguinte: alguns setores do movimento espírita acreditam que Kardec já pesquisou tudo por nós. Como tratar isso? Bom, é bastante evidente que não. Kardec disse que não. Kardec disse, olha, o espiritismo deverá seguir com a ciência e, quando houver algo que a ciência demonstre e que seja contrário àquilo que o espiritismo propugna, o espiritismo muda. Então, o próprio Kardec disse que tinha que criar uma comissão central para desenvolver o espiritismo e tudo mais. Essa ideia de fazer o espiritismo uma doutrina fechada, aliás, eu não gosto nem mesmo da palavra doutrina, porque ela passa um pouco essa ideia de uma coisa hermética, uma coisa já fechada. Isso é de interesse apenas das lideranças que não querem que as coisas mudem, que não querem que as coisas cresçam. Mas isso é muito ruim para o espiritismo. É demais ruim para o espiritismo. O espiritismo tem que estar junto dos avanços científicos. Então, por exemplo, reencarnação. Está demonstrada
a existência da reencarnação? Não, não está. Imortalidade. Está demonstrada a imortalidade? Não, não está. Então, nós temos ainda um conjunto de desafios e a ciência hoje nos traz novos instrumentos de pesquisa que até não existiam na época de Kardec, para a gente continuar trabalhando e desvendando a imortalidade, desvendando a reencarnação. Todos sabem que o grande Ian Stevenson, americano, da Universidade da Pensilvânia, que desenvolveu uma metodologia de pesquisa da reencarnação, todos sabem que ele morreu sem afirmar que existia reencarnação, né? Ele foi até criticado nesse ponto por alguns de seus alunos, né? Então, tem artigos publicados em revistas internacionais. Eu tenho uma coletânea de todas as publicações de Stevenson e seus alunos, inclusive alguns que estão ativos até hoje, e eles criticaram, mas ele foi cauteloso demais, porque a quantidade de evidências que ele reuniu leva necessariamente à conclusão de que existe, sim, a preservação da consciência. Não se fala ali em espírito, não se fala ali em imortalidade da alma, fala-se na possibilidade da consciência de uma pessoa voltar a habitar uma outra pessoa. No entanto, o que o Stevenson mostrou? Que nós tínhamos muito a construir ainda, muito a trabalhar, né? E, sinceramente, Serginho, se não tivéssemos nada para fazer, não ia ter graça, né? Você acha que ia ter graça? A gente tem que construir alguma coisa, tem que trabalhar alguma coisa, tem que ser desafiado ainda em alguma coisa? Pega, por exemplo, essa questão da identidade de gênero, a questão da transexualidade, da homossexualidade e vários aspectos ligados à sexualidade. A sociedade e os estudos sobre isso se desenvolveram muito de Kardec até aqui. E nós, como espíritas, estamos sendo chamados a estudar do ponto de vista espírita também esses fatos, esses fenômenos sociais. Se não fizermos isso, a gente vai estar abdicando da oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, é apenas um exemplo, tá? Mas tem N outros exemplos aí que a gente poderia dar. Satisfação, querido amigo, de estar conversando com você. Ele abriu a câmera agora e se mostrou. Não, então eu quero ver, peraí. Mauro, eu coloquei o vídeo em sua consideração, hein? Muito bom, querido. E só se mostra para gente especial, viu, Mauro? É uma questão de inclusão, poxa. Se eu não posso ver, eu deixo em vídeo, ninguém vê. Seu chato. Depois você corta essa parte aqui, viu? Não tem problema. Aqui, a gente... Eu falo que agora a gente está indo para os finalmente, Mauro. Eu falo que agora é a hora da xepa, né? Então, a hora que o pessoal entra e começa a fazer aquela bagunça. Mas, Mauro, excelente. A gente queria, mais uma vez, agradecer aí a sua participação aqui conosco na FEICUT, mais uma vez abrilhantando o nosso evento, trouxe grandíssimas e excelentes reflexões para a gente, com suas proposições, e é isso, né? O trabalho não está feito, né? Como essa última, o trabalho está todo por fazer, né? Pegando essa última sua reflexão, né? Que seria o trabalho de Galileu se ele não contrariasse Aristóteles lá atrás, e por aí vai, né? E depois Kepler, e depois Newton, e depois Einstein. O trabalho está aí para ser feito, né, Mauro? Concordo plenamente, acho que temos essa oportunidade, temos esse desafio, e é urgente, viu, Álvaro? Porque nós estamos vivendo uma radicalização das pessoas, parece que perdendo um pouco a noção de que a solidariedade, a paz e o amor deveriam estar na base da relação social. Então, nós temos
que colocar em prática o nosso desafio de construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, com a visão do Espiritismo. Então, eu considero que é urgente e nós temos muito a fazer. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês de novo, sempre muito gostoso, esse carinho, esse debate de muito bom nível. Desejar sempre muito sucesso para a FEICUT e para cada um dos grupos espíritas aqui presentes. Valeu, Mauro. Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, por ter disponibilizado o tempo para nós aqui, para dividir todo o seu conhecimento conosco. Então, vou fazer só mais um lembrete aqui, pessoal. Esse conteúdo vai estar amanhã no YouTube do Gabi, Centro Espírita Gabriel Ferreira, lá no YouTube. A Graziella até fez um comentário aqui que ela não estava conseguindo ouvir. Então, Graziele, desculpa. Esse conteúdo vai estar amanhã inteirinho lá no YouTube, você pode acessar e rever, né, e ver principalmente a parte que você não conseguiu acompanhar. E para todos, e a gente sempre pede para curtir, dar o like, porque faz com que o canal cresça e esse conteúdo também chegue a mais e mais e mais pessoas. Então, mais uma vez, Mauro, obrigado. Dê o nosso abraço para a Jacira, a gente também está sentindo saudades dela. Eu vou disponibilizar o link que você abriu aí da CEPA com os livros. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser acessar e baixar. Todos os conteúdos estão lá gratuitamente, e conteúdos de excelente qualidade, pessoal. Vale a pena ir lá e pesquisar, porque tem muito conteúdo bom para ser explorado. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos, pessoal. Semana que vem... Aldinha, você quer dar o recado? Quem estará conosco na FEICUT na semana que vem? Por favor. Nós vamos receber a Débora Kikuchi, falando sobre leitura, chave para o conhecimento. Legal, então. Só é isso, lembrando pessoal. Que ela é contadora de história, né? De primeira. E professora também. E também pedagoga. Então, mas assim, é uma contadora de história fantástica, gente. Uma das melhores que eu já vi. É uma das melhores. Então, quem tiver um tempinho, participe. Ela emociona a gente. Vale a pena, viu, gente? Vai ser tão lindo quanto a de hoje, tenho certeza. Numa outra vertente, mas tão linda quanto a de hoje. Obrigada, Mauro. Muito obrigada. Valeu, Foi pessoal. ótimo. Então, abração. Até a próxima. Até sexta que vem. Abraços. Tchau, Muito tchau. bom, Mauro. Obrigada. Obrigada a todo mundo aí que tá. Abraço para Jacira. Beijo para Jaque. Tchau, meninos todos, meninas. Até a próxima. Até. Tchau. Obrigada. Tchau, dona Djanira. Dona Djanira. Tchau, tchau. A gente está esquecendo dela. Beijo, dona Djanira. E eu tchau, querida. Olha lá, que tchau, fofinha. lindinha. Até, pessoal. Tchau.